Saudações. Aqui em Goiás são 9h20 da manhã. Já está quente. E hoje nós não vamos, pelo menos não agora, nós não vamos falar sobre guerra, sobre geopolítica. Nós vamos falar sobre civilização. Nós vamos filosofar um pouco. Para isso, eu quero chamar a atenção para vocês para dois filósofos que ainda estão vivos. Normalmente a filosofia é quase que de arqueologia do pensamento, em que a gente fica discutindo a ideia de pessoas que às vezes há muito se foram e não estão entre nós, que não viram o que nós estamos vendo. Mas enfim, as ideias que nós vamos discutir vai ser de Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, né? E alemão sul-coreano. É uma mistura estranha, né? Porque são dois povos ocupados pelos Estados Unidos, Alemanha e Coreia do Sul. Então ele tem uma visão muito centrada no Ocidente, certo? E Ailton Krenak, que é brasileiro. Recentemente, inclusive, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Eu quero discutir dois conceitos importantes. E por que eu concordo mais com um do que com o outro? Porque eu acho o outro enviesado. O conceito que eu acho enviesado é o de Byung-Chul Han. A ideia da sociedade do cansaço. A ideia da sociedade do cansaço. Não é que eu não acredite que as concepções deles estejam erradas. Não. É que elas valem para o capitalismo. Elas valem para o Ocidente. Entendeu? Elas são uma análise da sociedade ocidental. Elas são uma análise do que se chama pós-capitalismo. E por isso elas são limitadas. Tem até um moleque, um sujeito bem chato mesmo, nossa senhora, lá na rede dos vídeos curtos, ele se chama todo presunçosamente de conde, sei lá o que. O cara deve ter uns 20 anos se tiver, tem uma marra, sabe, deve ter lido meia dúzia de livros na vida, é um dois-ladista, falador de merda, com todo respeito, um falador de bobagem. E aí num videozinho curto ele fala que não vai existir revolução e cita exatamente o Byung-Chul Han. Eu nem vou debater com o infeliz dessa laia, mas a burrice do moleque lá, ela serve para ilustrar a falha do pensamento do Byung-Chul Han. Ele analisa a sociedade capitalista como se fosse o mundo. O mundo não tem alternativas, o mundo é isso. Não vai acontecer isso, vai acontecer isso. E aí o moleque, claro que ele não entendeu que ele estava falando como ocidental. Pensa, um sul-coreano, alemão é ocidental? Dificilmente seria mais ocidental do que isso, certo? Quando a gente fala ocidental, a gente está falando de capitalismo. Nós já explicamos isso. O capitalismo é um sistema de produção, o Ocidente é um sistema civilizacional, o Estado de direito é o sistema político. Mas é a mesma coisa. Sabe, são três lados de uma mesmíssima coisa, de uma mesma pirâmide. Então o nosso colega sul-coreano, ele fala sobre o Ocidente, ele fala sobre o capitalismo. Ele não vê perspectiva porque dentro do Ocidente, dentro do capitalismo, de fato, não existe perspectiva. E aí que entra a genialidade do Ailton Krenak. O Ailton Krenak é outro nível de ser humano, criado numa estrutura, numa cosmovisão mais indígena, inclusive parente, né? Porque ele é Krenak, os Krenaks são um povo G, minha ancestralidade é Krenacore. Olha só, Capó do Sul, que também é um povo G, certo? Então, é uma cosmovisão diferente. Por ser uma cosmovisão diferente, definitivamente não ocidental, Krenak vê muito além do que o nosso colega sul-coreano, mas muito além mesmo, porque ele não está preso no Ocidente. Ele vê os defeitos do Ocidente, mas vê de fora.
Ele não vê de dentro. Aí veja só. Os dois filósofos da modernidade veem a mesma coisa sobre perspectivas diferentes, porque estão em posições diferentes. O sul-coreano está dentro do esquema, né, esquema universitário, da universidade e tal, né? O doutoradozinho, aquela coisa acadêmica, né? Todo aquele esquema Bolonha, da maneira ocidental. Ele vê o Ocidente por dentro, fazendo parte do Ocidente. O Krenak não. Ele vê o Ocidente de fora. Ele entende que o Brasil não é Ocidente. Ele entende que ele não é ocidental. E ele enxerga o Ocidente de fora. Pessoas, são duas coisas completamente diferentes. Pode parecer a mesma coisa, mas é igual uma geladeira. Por fora ela é muito diferente do que é por dentro. E estando por dentro, você só vê o que está dentro. Mas estando por fora, você consegue checar muita coisa além da geladeira. Eu sei que é uma analogia pobre, mas eu não sou professor universitário. Certo? Eu gostaria muito que vocês compreendessem. Então eu não vou citar, segundo Heidegger, eu não vou fazer essas bobagens. Eu preciso muito que vocês compreendam o que eu quero dizer. Aliás, para começar essa compreensão, eu quero já lançar aqui, uma outra ideia do sul-coreano é a respeito da dor, né? Não só a sociedade do cansaço, mas o quanto o ocidental teme a dor, quanto ele foge da dor, que explica, por exemplo, a epidemia de drogas, né? Se você pensa que a economia, o país mais capitalista do mundo, são os Estados Unidos, você entende porque todo ano, nesse último ano, foram mais de 100 mil pessoas que trocaram de plano espiritual por overdose. A droga é uma maneira de aliviar a dor. Os filmes ridículos de Marvel, de DC Comics, aquelas palhaçadas com dragões e vikings, toda essa bobagem é para não ter que encarar a realidade, para aliviar a dor. O Ocidente é uma sociedade que produz a dor para vender o remédio, que é o entorpecimento, certo? E é interessante eu estar falando isso, que eu vou dar um depoimento pessoal agora. Ontem vocês viram que eu tomei vacina. A vacina antitetânica eu já tive o desprazer, foi uma das experiências mais traumáticas da minha vida. Aconteceu no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, de ouvir uma pessoa morrendo de tétano. Então eu tenho pavor de tétano. Mesmo se a antitetânica me deixasse de cama por um mês, eu tomaria a vacina. Então eu tomei ontem a terceira e última dose. A antitetânica é uma vacina tranquila, dá um pouquinho na hora de aplicar, mas o problema dela não é esse. É que se você tiver com febre ou se você tiver com pequena inflamação, o efeito colateral dela fica desagradável. E eu estava com pequena inflamação. Só que era a terceira dose, eu não ia... E daqui 2 dias eu vou fazer uma pequena cirurgia. Então eu não podia, né, perder essa oportunidade de me vacinar. Me vacinei e, é claro, eu estou pagando um preço por isso. Sabe, muito enjoo, dor, sabe, o meu rim esquerdo não é uma cólica, você sabe, a pré-cólica, por isso que eu estou passando, por esse caminho que eu estou passando. E nesse horário que eu estou passando, eu tive que acordar, tomei banho, tomei uma dipirona 1 grama para suportar a dor. Não quero eliminar ela, só suportar. E estou indo debaixo do sol quente na casa da minha mãe. Porque a gente não pode ter medo da dor. Claro que a gente deve evitá-la, mas não ter medo dela. Eu concordo com o nosso colega sul-coreano sobre o que ele fala a respeito da dor. Sabe, viver para aliviar a dor não é vida. Mas tem que ter medo de outras coisas. Eu tenho medo do capitalismo. Tenho medo do Ocidente. Tenho medo dos Estados Unidos. Mas alguns medos, esses medos desesperadores, desesperançadores. Cara, eu odeio sexta colunista, de verdade. Eu tenho nojo, eu tenho asco de sexta colunista. O que é sexta colunista?
Os russos chamam sexta colunista aqueles indivíduos pessimistas que falam que nada vai dar certo, que não adianta fazer nada, tá tudo errado, estamos lascados. Eu tenho nojo de sexta colunista. Então, não é que eu seja um otimista, eu sou um realista e esperançoso. E do alto da minha fraqueza, é nela que eu encontro a minha força. Certo? Então eu vou pegar um pedaço de melancia e vou colocar alguns trechos para a gente debater a filosofia do sul-coreano. Ideas principales de psicopolítica, neoliberalismo y nuevas técnicas de poder, libro de Byung-Chul Han. El libro de Byung-Chul Han, un filósofo coreano-alemán que reflexiona sobre las nuevas formas de poder en el capitalismo neoliberal. Aquí te comparto algunas de las ideas principales que expone en su obra Psicopolítica, Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. 1. El neoliberalismo transforma a los trabajadores explotados por otros en empresarios autoexplotadores que se someten a una presión constante por el rendimiento y el éxito. Esto conduce a una crisis de la libertad y a enfermedades como la depresión o el síndrome de burnout. 2. El neoliberalismo utiliza técnicas psicopolíticas como el Big Data, la transparencia y la comunicación digital para acceder a la esfera de la psique y convertirla en su mayor fuerza de producción. Estas técnicas permiten un control y una vigilancia total de los individuos que entregan sus datos voluntariamente y se desnudan ante el poder. 2. El neoliberalismo genera una conformidad total y reprime las desviaciones al tiempo que elimina la crítica y la resistencia. Los ciudadanos se convierten en consumidores y espectadores que no participan activamente en la vida política. Todo mundo é empresário de si mesmo. O que o Byung-Chul Han está falando é que toda essa lógica do capitalismo, ela foi tão integrada e difundida que ela chega a permear o íntimo das pessoas dessa sociedade. E a pessoa já não precisa nem mais de como era antigamente, quando a violência era mais explícita, era uma coisa mais obrigatória, um patrão obrigando o seu trabalhador. Hoje não precisa mais dessa lógica, que a própria pessoa vai ser a empresária de si mesma, ela vai se convencer de que depende dela, de que ela precisa se esforçar, de que é uma coisa ela contra o mundo e ela que vai ter que lutar pelas suas condições de vida, porque é isso que a vida é. Diante de tantas tarefas que se multiplicam cada vez mais, resta tempo para a reflexão? Byung-Chul Han diz que o excesso de positividade se manifesta como excesso de estímulos, informações e impulsos, e isso modifica a estrutura e a economia da atenção, fragmentando-a e destruindo-a. Hoje o indivíduo se explora e acredita que isso é realização. A depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre sob o excesso de positividade. Para você, o que é que significa dor? E qual o papel que ela tem na sua vida? Para Byung-Chul Han, vivemos numa sociedade que teme qualquer experiência que possa nos causar dor e buscamos escapar dela a qualquer custo. Uma sociedade do curtir, onde tudo o que buscamos são meios de nos confortar e anestesiar. Mas o quanto isso nos prejudica? Será que nós não temos nada a aprender com a dor? E a sua privação não nos afasta de caminhos de cura ou até mesmo de catarse? Essa é a grande provocação do livro Sociedade Paliativa, que aqui no Brasil foi publicado pela editora Vozes. E com esse cupom, vocês têm 25% de desconto nessa ou em qualquer outra obra deles. E para dicas como essa e outras histórias, não esquece de me seguir. Wir leben heute nicht mehr in einer Disziplinargesellschaft, die vom Verbot oder vom Befehlen beherrscht ist, sondern in einer Leistungsgesellschaft, die angeblich frei ist, die vom Können, yes we can, bestimmt ist. Aber dieses Können erzeugt nur am Anfang ein Gefühl von Freiheit, bald erzeugt es mehr Zwänge als du sollst. Ja, man wähnt sich zwar in Freiheit, aber in Wirklichkeit beutet man sich freiwillig und leidenschaftlich aus, bis man zusammenbricht. Se você anda muito frustrado com a falta de amor e paixão dos relacionamentos da atualidade, esse livro aqui é pra você. Agonia de Eros é mais um livro do filósofo coreano Byung-Chul Han. A obra trata da agonia do amor erótico na sociedade do desempenho.
Para Byung-Chul Han, as relações amorosas tornam-se cada vez mais narcisistas, uma vez que não buscamos mais o desconhecido ou nos perder no outro, e sim nos encontrar uma figura semelhante a nós mesmos no outro. Daí está a agonia de Eros. Sendo assim, o excesso de informação e análise na busca por um parceiro ideal é o que acaba matando aquele amor romântico e erótico de outros tempos. Pessoalmente, eu não concordo com o ponto do filósofo coreano Byung-Chul Han. Eu acredito na racionalidade como parte crucial para o sucesso de uma relação. Mas e você? O que acha que é necessário para uma relação hoje dar certo? Wir leben heute nicht mehr in einer Disziplinargesellschaft, die vom Verbot oder vom Befehlen beherrscht ist, sondern in einer Leistungsgesellschaft, die angeblich frei ist, die vom Können, Kern bestimmt ist. Aber dieses Können erzeugt nur am Anfang ein Gefühl von Freiheit, bald erzeugt es mehr Zwänge als du sollst. Ja, man wähnt sich zwar in Freiheit, aber in Wirklichkeit beutet man sich freiwillig und leidenschaftlich aus, bis man zusammenbricht. Aus dieser paradoxalen Situation würde ich gerne einen radikalen Schluss ziehen, dass wir mit dem Projekt der Freiheit, das die westliche Zivilisation so sehr geprägt hat, gescheitert sind. Der Exzess dieser individuellen Freiheit erweist sich letzten Endes als Exzess des Kapitals. Bom, tendo discutido o sul-coreano, vamos discutir o brasileiro. Ele afirma algumas coisas que eu acho interessantes. Primeiro que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. E segundo, que essa guerra é muito mais sutil do que a gente pensa. O que eu falo não é tão importante. O que ele fala é... Por que eu não deixei só a voz dele? Porque colocar música com direito autoral. Mas pelo menos eu posso comentar. O Ailton Krenak compreende que o grande choque é civilizacional. Eu vejo esses brancos de direita, o pessoal ali da Nova Resistência, né, militares, falando que não existe essa coisa de conflito civilizacional, que isso é bobagem. É bobagem para eles, que estão querendo impor a civilização deles, amarra para todo mundo. Mas o conflito civilizacional existe. O que ele dá é muito interessante, que é a questão de vários meios de comunicação, várias redes sociais, divulgarem a ideia de que o mundo vai acabar, não tem nada para ser feito, certo? É vender a ideia da desesperança. A ideia de que o mundo está acabando é uma ótima desculpa para a gente não fazer nada. E é mais fácil a gente acreditar que o mundo que nós vivemos pode acabar do que nós sejamos capazes de introduzir mudanças nesse mundo, que é de uma cretinice escandalosa. Além da preguiça, além da falta de coragem, ele denuncia também um cretinismo, que seria um empobrecimento do espírito. Nós temos que ter capacidade de mudar o mundo que nós estamos habitando, principalmente quando nós sabemos o dano que nós estamos causando com a nossa maneira de estar aqui. Não é por estarmos aqui. Essa casa comum ela é um lugar maravilhoso para a gente coabitar com todos os outros seres que existem, né? Nós somos bem-vindos aqui. A questão é que quem não é bem-vindo aqui é o nosso modo de estar aqui. Nós estamos do jeito errado. Perfeito. E ele explica, vindo de fora,
como isso favorece o sistema. Essa é a grande diferença entre o brasileiro e o sul-coreano. O sul-coreano, ele vem de desesperança. Porque ele é um homem inteligente que está vendo que o Ocidente, que o capitalismo já era, cara. Não tem salvação dentro do capitalismo. É aquilo que a gente mesmo fala e falou muitas vezes. Sem essa de capitalismo verde, de desenvolvimento sustentável, de práticas inclusivas, tudo isso é bobagem. Tudo isso é bobagem. O desgosto, a ojeriza que eu tenho em relação a Vertiz Tongueiro, Fadinha da Floresta, Identitário, Coloride, toda essa fauna, sabe, toda essa fauna, é que, primeiro, ele serve ao sistema. Agora o Brasil está fazendo busca ativa para enfiar os índios todos numa universidade. Prestem atenção. Busca ativa é aquilo que a rota faz quando ela sai com a viatura, caçando alguém para ela prender, agarrar pelo pescoço. As universidades brasileiras estão fazendo busca ativa. É para enfiar todos os jovens indígenas num curso universitário. Fazer todo mundo virar branco. A melhor maneira de fazer os índios virar branco, sem ofender ninguém, é dando um título de doutor para eles. Eles atomizam o indivíduo, eles vendem desesperança, eles afastam as pessoas da luta de classes, eles trabalham para o sistema. Todos eles, todos eles. Não faz diferença, é só ver, gente. Eu não queria citar nomes. Vamos chamar de a irmã. É só ver a irmã abraçada com a mesma prete que votou contra a proposta de paz do Brasil na ONU. Para ela, o fato das duas serem pretas uau, né? Que inclusão, que coisa representativa. Ó, duas pretas em posições de poder, uau, né? Só que não adianta nada, as duas estão servindo o sistema. As duas estão servindo o sistema e trabalhando para a opressão das próprias irmãs de gênero e dos próprios irmãos de cor, certo? Tem um ditado aqui em Goiás que fala que amigo é amigo, fé da puta é fé da puta. Elas não são amigas. Então tá lá as duas na lutinha, né? Na lutinha pseuda da inclusão, da representatividade. A memória é a consciência crítica. A ausência dessa memória, ela deixa a gente refém de qualquer discurso manipulador. Ao invés de você ouvir uma mensagem e analisar ela criticamente, você adere à mensagem automaticamente, com sentido afetivo, emocional e tal. Você põe uma música de fundo bem boba e umas imagens bem assim, carente, e aí você já leva uma enxurrada de otário atrás. É assim que fazem manipulação de memória também, né? É terrível. Enxergar isso dói. Te faz ficar muito crítico e encurta muito a paciência. Mas afastando as pessoas da luta de classes, camuflando a luta de classes, ou seja, trabalhando para o sistema. Tá cheio de gente assim. Esses dias apareceu um cidadão aqui, num comentário no canal mesmo, me explicando o que é a verdadeira esquerda. Ô cara, olha a audácia da pilombeta. Olha a audácia da pilombeta. Moleque que nem tirou a catinga do DCE da fralda, me explicando o que é a verdadeira esquerda. Na boa, cara. A te fuder. Sério. Com todo respeito, que porra é essa? A audácia dessas pessoas, a audácia. Certo? A audácia. A presunção. Eles sabem o que é a verdadeira esquerda. Ó.
a partir de uma fala, chegou à conclusão que eu sou, não sei se misógino ou transfóbico, um negócio assim. Não, transfóbico, porque misógino. Todas as minhas intervenções são no sentido oposto. Foi transfóbico, porque o que aconteceu mesmo? Uma pessoa que se auto-identificou como mulher usou enorme força física para espancar uma cis. Certo, para espancar uma cis. E aí eu fiz um comentário pesado, que eu não vou passar pano pra gente misógina, certo? Pra esses ativistazinhos. Ai, não sei o que. Aí, punhado de gente deixou de me seguir na Rede das Tretas e tal. Tô nem aí não, camarada. Tô nem aí não. Essas pessoas nem ajudam a luta de classe, muito pelo contrário. Elas estão do lado oposto da nossa trincheira. Bom, e eu já ouvi também quem critica, né, o contracolonial, dizendo que o decolonial já daria conta de tudo. Então eu queria que você explicasse por que, mesmo assim, você defende esse conceito do contracolonial, nego bispo. Quando essas duas denominações se encontram, começa a haver alguns atritos e, consequentemente, alguns conflitos. E as pessoas começam a me pressionar para dizer que já basta o decolonialismo. Se já está discutindo o decolonialismo, já é suficiente. Não precisa trazer um termo novo. Porque trazer um termo novo é fragmentar um termo que já estava se consolidando. E aí o que eu começo a argumentar é que é o contrário. Cabe a decolonialidade e cabe o contracolonialismo. Por quê? Quem é que vai fazer a decolonialidade? É quem de fato foi colonizado. Se você foi colonizado e isso te incomoda, você vai precisar lutar para se descolonizar e descolonizar os seus. Isso é a função da decolonialidade. Eu sou quilombola, eu não fui colonizado. Porque se eu tivesse sido colonizado, eu não seria quilombola. Eu seria um negro incluído na sociedade brasileira. E eu não sou um negro incluído. Então, no meu caso, se eu não fui colonizado, eu tenho que contra-colonizar. E o que é contra-colonizar? É contrariar o colonialismo. É impedir que ele aconteça. Então, hoje, ele continua acontecendo. O colonialismo é perene. Tem umas pessoas que falam de pós-colonialismo. Essas pessoas estão navegando. Nada. Não existe o pós-colonialismo. O colonialismo está aí vigente, cada vez mais sofisticado. Os europeus... ¿Vos sos inmigrante? ¿Cuál es tu origen? Yo, salteña. Ah, no, pero sos salteña. Pensé que eras de otro país, perdón, un país limítrofe. Se olvidan de que nosotros los argentinos somos colla. ¿Cómo? Sí, acá está bien. Hubo muchos inmigrantes y hoy no. Pero nosotros los salteños, los jujeños, de alguna manera, ¿Se sienten los tucumanos, somos marginados por muchos que dicen, ¿ustedes de qué país son? ¿Se olvidaron cómo eran los argentinos? Éramos indios, éramos colla. Somos colla. Esta cara mía y los mapuches que estuvieron ahí acampando muchos días son ese rostro, somos argentinos. Argentinos en serio. Es cierto. Muy en serio, ¿eh? ¿Vos crees que los españoles eran los malos? Quantos anos o senhor começou na lida? Eu, desde 10 anos. Desde 10 anos? 10 anos eu já cuidava da Estância Solita. Tive um ano junto com o patrão, depois ele viu que eu dava e começou a vir embora para a cidade, já era um homem velho. Aí eu tomei conta da estância dele. Segui cuidando. Tive até os 23 anos trabalhando. Me diz uma coisa, qual é o tempo que o senhor fica lá em campanha sem vir para a cidade? Qual foi o máximo de tempo? O máximo do tempo que eu tirei foi agora, que eu tirei 1 ano e 2 meses sem sair. 1 ano e 2 meses direto? 1 ano e 2 meses sem sair, mas eu sempre saio a cada 3 meses, 4 meses, é quando eu saio mais em seguida. Sim. E para mais longe é 1 ano, 1 ano e 2 meses, 8 meses, isso aí. O senhor fica lá como é que o senhor faz para comprar essas coisas? As coisas levam pro senhor lá? Encomenda pelo patrão. Ah, encomenda pelo patrão? É. O patrão leva tudo certinho pro senhor? Certo. Leva tudo certo. Senhor, como é que o senhor vê a lida de campo? O senhor que veio passando por várias gerações aí, né? Vários anos. Mas a questão aqui colocada, o ponto chave da discussão, é que esses atomizadores, diversionistas, que afastam as pessoas da luta de classes, né, ou seja, que servem ao capital, eles são implantados de fora para dentro.
Partido Democrata dos Estados Unidos e o Partido Trabalhista inglês desenvolveram essas ideias, certo? Desenvolveram essas ideias e implanta, né? É muito fácil, porque você ganha, você pode tirar foto com pretos importantes que estão na ONU, você pode tirar foto em Harvard, em Cambridge, em Oxford, em Columbia, em Princeton, em Yale, na Johns Hopkins, na London School of Economics, certo? E aí você se cacifa para ganhar uma grana, né? Você pode ser um debatedor, você pode ser chamado para palestrar. Perfeito? Enquanto isso está acontecendo, o povo preto de verdade está se tornando crente. A maior parte dos crentes são pretos. Lembra da fala do Krenak lá atrás? Que se você quer destruir a luta, destrua a primeira memória? É isso que os evangélicos fazem. Eles destroem a memória, destroem o orgulho, destroem as tradições. Eles enxergam e fazem enxergar o diabo em tudo, menos neles mesmos, os próprios representantes do demônio. A grande maioria dos crentes são pretos. O que é o crente? Pentecostal, neopentecostal, surgiu nos Estados Unidos. Hoje, e mais ainda na época, uma das nações mais racistas do mundo. Os Estados Unidos da América, extremamente racista. Certo? E desenvolvido por brancos, evidentemente, né? O avivamento, falar em línguas, certo? Desenvolvido por brancos. E foi implantado pelos Estados Unidos, principalmente após a ditadura militar, no Brasil. Se expandiu muito a partir dos anos 80, quando o Santo Papa cometeu um equívoco, que foi... E o futuro sucessor dele, né? Ratzinger, cadê o Ratzinger? Vamos banir a teologia da libertação. Não foi banida, baniu alguns pontos, mas houve uma perseguição muito grande com a teologia da libertação. A Igreja Católica foi expulsa pelos próprios católicos do morro e a natureza não suporta vácuo. Qual foi o resultado? O resultado é que os crentes entraram. E eles estão destruindo a cultura de matriz africana, a religião de matriz africana e a cultura afrocatólica. Aqui na minha cidade, as congadas sobrevivem por um fator econômico. A mineração e a indústria deu muitas oportunidades para os pretos locais, que se tornaram classe média, muitos deles. Mesmo classe média baixa, muitos mesmo ascenderam de vida. Então eles puderam ter orgulho das próprias tradições. E as congadas aqui não apenas não desapareceram, como prosperaram. Já em regiões onde o povo preto continua marginalizado, o crentianismo os abraçou. E hoje você vê situações em que tem mais branco na Umbanda e no Candomblé do que preto em muitos lugares. Então os pretos foram expulsos da própria cultura, da própria identidade, para... meu Deus. Acho que uma boa solução para dor nos rins é pão de queijo. Só um momento. Não sei se é o calor, se é o mal-estar, mas eu tô suando que nem tampa de marmita. Mas vamos continuar as nossas reflexões filosóficas. Creio que há alguns pontos aqui que a gente já pode tratar como estabelecidos. Que a desesperança, o cansaço, o excesso de liberdade que deixa a gente confuso, a fuga da dor, o abraçar as ilusões criadas inclusive pelo próprio sistema, são mecanismos capitalistas, como também são mecanismos capitalistas a atomização da luta, a fulanização dos inimigos. O que
que é a fulanização do inimigo? É a cultura do cancelamento. É você calar quem você não gosta. Porque uma coisa é você se recusar a ouvir. Isso é praticamente um direito. Eu estou sempre bloqueando gente chata. E eu também tenho certeza que às vezes as pessoas me bloqueiam. Isso é normal e saudável. Você não é obrigado a adoecer mentalmente, a passar raiva por conta de gente que você considera imbecil, sabe? Que considera troll, que não quer acrescentar, certo? Que na prática está fazendo uma espécie de bullying. Não, você não é obrigado. Você não é obrigado a ouvir determinado tipo de coisa. Isso é uma coisa. É você não querer ouvir. Lícito. Mas você querer calar para que ninguém mais ouça, aí é autoritarismo. Ou melhor, aí é o Ocidente. Essa é a função. A lacração é o truísmo dos ignorantes. Ela impede o debate. Perfeito? É um truísmo feito por gente boçal. E o que é o cancelamento? Pode você não querer que as pessoas decidam por elas mesmas o que vão achar, certo? O que vão pensar. Você está silenciando uma pessoa com a qual você não concorda, normalmente por motivo moralista. Mas você acha que o seu motivo moralista é justo, né? Está normalmente ligado a alguma dessas novas... Qual que é o nome, gente? Como é que o povo fala? Novas identidades, né? Busca de visibilidades, de não sei o quê. Que ninguém fala direito. Ninguém fala de trabalho, de classe trabalhadora, de sindicato, de luta contra a opressão, não. São essas bobagens dos identitários, dessa gentinha colorida, dessa mistura de verde com tons de rosa arco-íris. Essas pessoas que não querem fazer nada pela classe trabalhadora, nada pelo povo mesmo. Esses idiotas, numa fazenda, numa roça, numa favela, duraria o quê? 1 minuto? 30 segundos? Porque eles não entendem a linguagem do povo, eles não entendem as necessidades do povo. Na verdade, nem do povo eles gostam, porque eles querem ser aceitos pela elite branca, né? Nova York. Eles querem falar igual se eu tivesse vindo de Princeton, de Harvard. O que eles querem é ser aceitos. É aquilo que o mestre Negro falou, né? Os decoloniais. Para você ser um decolonial, você tem que ser colonizado. Esse povo nem pode, de verdade, chegar a ser decolonial, porque o sonhozinho deles, o sonho molhado deles, é ser colonizado, ser aceito, falar o inglês com sotaque de Miami, aquela língua horrorosa do sul dos Estados Unidos, acertar na pronúncia. Eles acham lindo quando um francês fala português com sotaque. Quando um alemão fala português com sotaque, eles acham lindo. Acham lindo, molham as roupas íntimas. Mas se não falar o brasileiro com sotaque de New York, de London, ah, meu Deus, que horror, né? Essa gentinha. Tem um nome, gente, como é que é para burguês de ideia estreita? Filisteu. Filisteu, burguês de ideia estreita, exato. São filisteus. Filisteus. Só que agora eles assumem, né? Assumem novas denominações. Agora eles não são mais filisteus. Não são mais burguês de ideia estreita, são lacradores, certo? São identitários, ele tem tons de arco-íris, ele tem tons de verde, ele tem sabor de ONG. É aquele pardo que o europeu ama, certo? É o pardo ou a parda que limpa mais branco. É essa pessoa. O branco que se acha europeu. Ou o preto que se acha africano. Farinha do mesmo saco. Perdão, gente. A mão fica meio boba. Mas vamos continuar. Irmão, cara, mesmo sem azul, o céu de Goiás é muito lindo. Meu Deus. Mas voltando, a gente não pode simplesmente fugir da dor. A gente tem que enfrentá-la para que ela passe, não só para nós, como para todos os outros. Essa é a luta, cara. E essa luta, ela é civilizacional, sim. Não interessa o que branco de meia idade fale, não interessa o que playboy
de universidade fala, não interessa o que TikToker fala. A luta que está sendo travada nesse exato momento na Ucrânia pelos russos e no Oriente Médio pela Grande Aliança, ela é civilizacional. O coreano, no fim, está certo. O Ocidente não tem salvação. Ora, ele estando certo, Krenak também está certo. Estamos em guerra. E nós precisamos vencer essa guerra. Principalmente se a gente quiser ter algum futuro. Se a gente quer que a raça humana tenha algum futuro.